Agora é literatura, é o mundo regional, é o cordel junto com a música, mas também pode ser jogral. O que você vê todo dia é a vida que não é banal, é o motivo da alegria, por isso que é tão legal. Motivo da alegria, por isso que é tão legal. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Igual, né? A pau, Juvenal. Eu vou colocar esse violão aqui do lado aqui para a gente começar a conversar sobre a música de cordel que é produzida na Amazônia, tá? Nós vamos ver o jeito e a maneira de fazer, certo? Que todos nós vamos entender como pode ser feito. E você vai virar compositor aí, ó. Que coisa interessante. Então, vamos passear por todos esses temas, não só pelo cordel, como pelo jogral. Porque todos os dois dependem da declamação, depende da leitura. Olha só, jogral é um tipo de poeta ou trovador, tá? Então, o jogral é uma arte que é feita por um poeta ou trovador, que recita poemas e versos sem ser modesto ou doutor. Você me entende? Mas muitas vezes acompanhado por música ou instrumentos, outras vezes desanimado, batendo lata no tempo. Eu fui passando essa mensagem da aula já com as rimas, né? E já com algumas licenças, que aqui é vezes, né? Então, em vez de vez, é vezes. Não é isso? Então, é importantíssimo que a gente vá sabendo que, às vezes, é permitido algumas coisas desse tipo, tá? Essa tradição da Idade Média era comum em festivais e até festejamentos em eventos de jograis. Aos pouquinhos nós vamos entender como é legal saber usar o jogral para apresentações de aulas, né? Assim, em aulas, né? De alguns trabalhos. Jograis, né? Que são poemas falados em partes individuais, coletivas ou alternadas nos eventos sociais. Lá no tempo do trovadorismo, lá nos templos medievais. Então, jogral é um tipo de poeta ou trovador que recita poemas e versos sem ser modesto ou doutor. Porque quem era doutor, ele era muito amostrado, como se diz lá no Nordeste. Tá? Nem ser também tímido. O cara não podia ser tímido se ele ia fazer uma demonstração de uma arte dessa, né? Então, informação importante, isso aqui já vem desde o tempo da Idade Média e foi se enriquecendo, foi se transformando, até chegar hoje no que são os modernos, né? Os moderníssimos cantores e cantadores que fazem a mesma coisa que era feita naquele tempo. Então, atenção, 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 jogral é leitura ou declamação, tá? Então, é bom você ficar sabendo dessa informação importante, né? Como é importante você ler corretamente, respeitando a pontuação, respeitando tudo que vai indicando como você deve ler, respeitando o ritmo das palavras, e tudo isso nós vamos captar aqui através da nossa aula. Então, seguindo aqui, ó, pode ser feito com música autoral ou não, com solo de flauta ou de violão, instrumentos em geral, teclado ou percussão. Tenha criatividade. Ou use um fundo musical enquanto você declama. Você pode botar uma musiquinha ali enquanto você vai declamando, enquanto você vai
falando, né, lendo o seu poema. E tudo pode ser usado para apresentar um protesto, um elogio, uma crítica ou declaração de amor. Olha, gatinha, eu te amo, né? Ou até mesmo um pedido, ou um pedido de desculpas. Isso aqui, então, são temas que você pode usar. Você pode falar de qualquer assunto, né? Você não está gostando de alguma coisa na sua... Você está percebendo algum problema na sua cidade, na sua rua, na sua comunidade, você pode usar um cordel ou um jogral para colocar a sua opinião, para exercitar o seu protagonismo, né? Você tem o direito de ir se posicionando com as coisas da sua cidade, claro. Então, veja só, pode ser elaborado e também apresentado, vou dizer bem mastigado, para você não se enrolar. Ou seja, então agora nós vamos ver um jogral com respostas, que é um tipo de jogral onde tem um verso, tem uma primeira frase e a outra vai como resposta nessa primeira proposta aí. Eu agora só falo em termos de rima, tá bom? Então, como é que faz? Estabeleça personagens para a parte coletiva, tá? Representando a multidão, um exército ou família. Porque pode ser o seguinte, no jogral com resposta, tanto pode ser um grupo provocando e o outro respondendo, como pode ser também uma só pessoa diz uma coisa e as outras respondem. Né? Mais ou menos assim, nessa sonoridade, tá bom? Existe uma sonoridade característica que perdeu um pouco, né, do uso, mas ainda dá para usar e é muito bonito e é muito interessante, é muito legal, tanto em apresentações como também nas igrejas também, quando em momentos religiosos, em apresentações teatrais. É como eu falei, você vai usando da criatividade. Vamos lá para o slide, mais uma vez aqui, para a gente entender as coisas que a gente vai descobrir dentro desse tema aqui muito interessante. Ó, o que você vai fazer? Escreva algo semelhante a uma empolgante conversa, onde a voz coletiva reage, concorda ou lhe despreza, ironiza ou complementa o que foi dito e antecipado pela voz individual. Mas não fica aperreado. Se aveste não. O jogral se torna uma espécie de diálogo poético entre os participantes céticos, pessoas que não acreditam muito, são pessoas que ficam duvidando de tudo, corretos e incorretos. E aí começa uma batalha, começam a duelar. Então, volta aqui para mim, que eu queria lembrar para vocês já sabem o que é uma batalha, não tem aquelas batalhas de rap, né? Que um grupo vai lá e faz a sua apresentação, ou de dança mesmo, e o outro vai lá e faz a sua apresentação também. Não é assim? Também tem batalhas de repentes, tem batalhas de jograis, tem batalhas de cordéis, né? Onde um cantador ou um rapper, né? Ele faz uma proposta, o outro responde, às vezes um debocha do outro e o outro dá a sua resposta e começa aquela batalha e ganha quem for mais hábil, porque muitas vezes essas batalhas são só ali a pessoa criando na hora. Tem que ter muita habilidade, muita agilidade mental. Voltamos lá para o nosso slide?
Então, veja só. Tem também o jogral musical, pois a musicalização é uma arte subjetiva. Então, o que você vai fazer? Experimente e adapte, né? Experimente adaptar sugestões conforme a sua criatividade e gosto pessoal. Para musicalizar um jogral, você escolhe um poema ou um texto que deseja usar, ou um texto que você criou, um poema que você fez. Aí, divida as partes deste poema e aí atribua diferentes partes do poema a diferentes vozes ou instrumentos, né? Então, para cada parte do poema, uma frase, um verso você dá para uma pessoa e outra pode ser para outras vozes. Eu falo instrumento aqui, entre aspas aqui, porque na verdade é o som, não é? Se for todo mundo com a voz muito igual, aí perde um pouquinho da surpresa, do interesse, né? Mas se tiver uma pequena variação, já ganha, tá? Não se aperreia não, que aos pouquinhos você vai começar a entrar aqui nessa ideia aqui. Então, ensaie a alternância entre as partes. Isso para fazer um jogral ensaiado, né? Porque se for daquele improvisado, com pessoas criando, né, em tempo real, aí já é outro degrau mais acima, né? Então, com isso aí você vai criando uma sequência harmoniosa. E você ainda pode fazer isso aqui, ó, explorar dinâmicas. Então, experimente crescendo, vai começando baixinho, vai aumentando. Pode deixar partes em que as pessoas falam muito alto e outras falam mais suave, né? Então, experimente com diferentes volumes e intensidades. Essa aí é o que a gente chama de dinâmica. No jogral aí vai ser uma variação da intensidade do som ou da leitura. Certo? Então, vamos fazer aqui um resumo dessa prática aqui, né? Tanto no jogral como no cordel, os participantes recitam versos ou estrofes inteiras. Estrofes é um grupo de versos, né? De uma composição de forma sincronizada. Não é um lendo na frente e outro atrás, não é aquele negócio atrapalhado, né? Então, é tudo organizado. Se um grupo vai ler, é todo mundo ao mesmo tempo, né? Para não ficar... Porque senão as pessoas que estão assistindo não vão entender, porque fica tudo emboloado. Então, para não ser assim, tem que ser de forma sincronizada. Isso aí vai criar uma harmonia e um ritmo que vai, com toda certeza, deixar todo mundo achando legal. Tá? Então, existem várias decisões importantes que você vai ter que tomar para realizar o trabalho aí. O que você vai escrever ou o que você vai apresentar? Né? Então, você vai ter que escolher o tipo de estrofe que você vai fazer e decidir a quantidade total de estrofes, tá bom? Para não deixar muito longo nem muito curto, tá? Então, em termos do jogral ou do cordel, existe aqui uma certa divisão que é bom a gente entender aqui, tá? Então, a quadra são 4 versos com rimas, daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Tem a sextilha, que são 6 versos, a setilha são 7 versos, e a décima, que são 10 versos. Aí os tipos de rima, tá? Esse X quer dizer que é um verso totalmente livre. Já o segundo verso, você já coloca ele pensando que o som final dele vai ter que ser igual a este último aqui.
E esse Y aqui também é uma frase que vai ter um som também diferente. Então, veja bem, você tem que a primeira... Vou dar aqui um exemplo aqui. Vamos dizer que você falou assim, um cesto de banana. Aí a segunda, você lembra que vai ter que, já pensando na outra, né? Um cesto de banana vai me fazer feliz. Onde quer que eu esteja. E agora, tem que achar um outro verso que rime com feliz. Entendeu? Do jeito que eu sempre quis. Onde quer que eu esteja. Então, um cesto de banana, ó, vai me fazer feliz. Onde quer que eu esteja. Esteja rima com banana? Não. Certo? Então, X, livre. O segundo já está comprometido com o último. E aí é assim que você vai criando. É assim que você vai montando, é assim que você vai estruturando as estrofes quando você está escrevendo não só o jogral como o cordel. Vamos voltar lá porque eu vou falar da cestilha agora, um pouco mais, tá? Então, na cestilha, mesmo raciocínio. Esse primeiro aqui tem nada a ver, é livre, esse aqui também é livre, e ainda tem mais um, que é livre. Você vai ter que arranjar 3 versos que rimem aqui, esse segundo com esse aqui e esse último com o outro lá, tá? Se eu pegasse o mesmo cordel, o mesmo que eu estava falando antes, um cesto de banana vai me fazer feliz, onde quer que eu esteja, do jeito que eu sempre quis. Amanhã de manhãzinha, você vai ser uma atriz. É uma loucura que eu falei. Mas você veja que eu fiz feliz, quis e atriz. Então, essa letra A aqui, e aí você vai arranjar um verso que vai fazer. Aí vão aparecendo outras complexidades aqui. Aqui na septilha, você tem o segundo, que vai... É muito parecido com a cestilha. Só que aqui, nessa parte aqui, você vai ter, vamos dizer que fosse 2 E, quer dizer, 2 que vão rimar entre si aqui, certo? Então, você haja paciência e haja criatividade para você ir colocar. A 10ª também, a 10ª é uma septilha que tem mais outras. Tem essa parte aqui, ó. Né? Você rima a segunda com a quarta, aí vem esses 2 aqui no meio aqui rimando, aí vem outro totalmente diferente, né? Para rimar com o último e 2 no meio também. É complicado. Mas quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a estudar, aí a gente vai tomando gosto, vocês vão ver, é muito gostoso. Comece com a quadra, aí depois você aumenta para a cestilha, vai devagar, vai pegando as manhas aí devagar. E lembre-se, você sempre volta aqui para você ver onde é que você deve rimar e como é que vai ser. Além disso aí tudo, você tem que, além de tudo isso, né? Você tem que se preocupar com o que você está dizendo, para não falar bobagem, como eu estava falando de cesto de banana, e não sei, amanhã vai ser uma atriz, coisas, tem que ter, tudo tem que ter nexo. Você está contando uma história, certo? Você está fazendo um argumento. Você está, muitas vezes as pessoas criam em certos cordéis. Conta a história de Lampião, né? Conta a história de Lampião, ou então, olha, eu conheço um que o cara imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. O cara criou um negócio com essa ideia aí, né? Já que existe no Sul esse conceito
que o Nordeste é ruim, seco e ingrato, já que existe a separação de fato. Olha, aí rimou o segundo com o terceiro. É preciso torná-la de direito. Rimou o primeiro com o último e os dois do meio. Quer dizer, já usou a estrutura da décima lá. E assim vai. Estou falando isso só para você ter mais ou menos uma ideia dessa nossa prática que a gente vai desenvolver aqui para aprender a fazer também esse tipo de composição, tá? Vamos seguindo lá, que tem mais coisas para a gente entender, né? Aqui é outra ideia que vai se completar ali, né? Que lá na última parte da nossa aula, eu ainda vou mostrar um pouquinho sobre essa história da musicalização. Então, siga essas etapas aqui. Escolha, né? Escolha o cordel, ou componha um, faça um, selecione um que você gosta, tal, você tem afinidade, e aí observe lá a estrutura de rimas, né, e rítmica, identifique o ritmo. Como é que é isso? Você lê o cordel em voz alta e identifica o ritmo natural das palavras. Isso aí vai ajudar você a determinar uma melodia. E aqui que vem a parte mesmo, né? Crie uma melodia. Com base nesse ritmo que você encontrou aqui, aí você pode criar uma melodia, uma maneira de cantar aquele verso, né? Aí você pode também usar instrumentos, qualquer um, né? E pode também adicionar uma harmonia, tá? A harmonia tem a ver com as pessoas trabalharem em grupo, tá? Sincronizadamente, organizadamente. Isso aí vale também para o uso de instrumentos. Se as pessoas estiverem tocando junto, não adianta um sair tocando a maior velocidade e o outro bem lentinho lá, não é? Não, tem que ser todo mundo ali, combinando, porque aí vai dar justamente aquela sensação de coisa completa, ajustada, organizada. É assim que funciona. Vale também até para o próprio instrumento que você está tocando, né? É que você toca, aí as notas todas juntas, é uma harmonia. É isso que vai acontecer. Vamos voltar lá para a gente avançar. Então, a harmonia pode ser com as vozes também, tá? Aí pratique e ajuste até que fique tudo bem apresentável, né? Se você estiver tocando, cantando e praticando e ver que alguma coisa não está funcionando bem, você volta lá e tira uma frase, tira uma palavra, ajeita, ajusta. É assim mesmo, é dessa maneira, tá? Então, só para você, assim, da parte de música, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês sobre os elementos da composição musical, tá? A melodia, ela tem a ver com isso aqui, ó. Tá? Eu fiz. Aí, essa sequência de notas aí é o que a gente chama de melodia. E a harmonia? Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou tocando várias notas juntas, então é harmonia. Toca simultaneamente. E a melodia é aquela parte lá que você... Então você identifica isso em várias canções, né? Porque é aquilo que o cantor canta, é a melodia. E o ritmo se você vai mais rápido ou vai mais lento, e se você vai, como é que você vai se sentindo, né? Muitas vezes a gente diz que o ritmo tem a ver com o próprio batimento do coração,
né, a parte cardíaca, né? Você tem assim, ó. Aí você tem também. Você prestou atenção? Olha, aqui é mais rápido e aqui, ó. Então, o ritmo tem a ver com isso aí, tá? Toda vez que você ouvir alguém falar com ritmo, tem a ver com velocidade, tem a ver com a pulsação, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas confundem ritmo com harmonia e com melodia, tá? Muitas vezes eles dizem, o ritmo da música, falando da melodia, da harmonia, e aí atrapalha um pouco as coisas. A escansão poética, tá? É a divisão em sílabas poéticas. É uma divisão silábica? É sim, mas não é aquela divisão gramatical, tá? O que você faz? Você conta até a última sílaba tônica da última palavra de cada verso. Então, cada verso deverá ter o mesmo número de sílabas poéticas que os demais. Se houverem mais sílabas, e essas sílabas não tiverem um som forte, aí ela pode ser ignorada na contagem, tá? Em algumas situações, as sílabas se juntam, formando um núcleo, diminuindo assim o número final de sílabas. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Essa canção do Exílio do Gonçalves Dias é o exemplo mais famoso de todos. Ele fala assim, ó, minha terra tem palmeiras, certo? Minha terra tem palmeiras. O Urais já é um som fraco, então já despreza. Onde canta o sabiá? Esse canta, ó, canta-o, já se tornou uma sílaba só. Entendeu? Onde canta o sabiá. Então, para fazer essa contagem, tem que se aprender a fazer a escansão. Então, é um assunto assim que só isso aí daria uma aula inteira, né, para a gente fazer. Então, nós vamos aprender, para você avançar mais, entender melhor, pesquise aqui você coloca esse tema lá na busca, aí você vai achar pessoas e pessoas e pessoas, várias pessoas explicando detalhadamente para você ver várias práticas de como que funciona isso aí, ok? E aí, sempre que houver uma chance, conveniência, junte as sílabas tônicas às sílabas átonas, como é o caso daquele canta-o, de onde canta o sabiá. Quem escreve poesia, cordel ou jogral, calcula propositalmente as sílabas de cada verso para torná-los musicais. Tá? Quando os versos têm sílabas do mesmo tamanho, já fica mais fácil. Então, as redondilhas maiores são as mais usadas e são as mais musicais. Então, aquelas de 7 sílabas, né? De 7. Então, eu tenho aqui, ó, também para vocês, aqui um exemplo que eu vou mostrar aqui rapidamente aqui para vocês. Essa canção que é muito famosa e conhecida, que é a canção Canteiros, né? O cara cantou. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muitas coisas, menos a felicidade. Tá? Ele criou, o cantor Fagner, né? Criou essa melodia aí. E aí, o que acontece? Poderia ter sido outra. Poderia ter sido outra melodia. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muitas coisas, menos a felicidade.
Quer dizer, você pode criar várias e várias outras melodias dentro da quantidade de versos que tem aí. É só você usar da criatividade, ok? Então, eu sugiro também que vocês busquem por essas composições aí e observem o trabalho feito, né, por esses artistas maravilhosos, tá bom? Então, seguindo aqui, nós vamos agora para a sua vez, né? Ó, da aula 86, nessa aula 85, eu só estava mostrando para vocês como é que funcionam as coisas, né? O que é jogral, o que é cordel. E agora aqui, da 86 e da 87, você vai praticar isso que a gente trabalhou aí na aula, né? E o passo a passo para criar é escolha uma música, pense num tema engraçado, e aí troque a letra, reescreva, né? Para fazer uma paródia perfeita, né? Uma melodia original. Outras dicas incluem ter um caderno de ideias para fazer as análises das letras e encontrar colegas, né? Juntar com os colegas para trocar ideias. E aí, escrevendo, você vai lendo cada verso original aí e descobrir, vai vendo todos aqueles detalhes que nós falamos na aula, ok? E aí, escreva os versos com a quantidade de sílabas do original, reflita sobre as metáforas e rimas. Metáforas são as comparações que o autor, ou mesmo você, né, que estiver acompanhando ele, você faz do verso original e aí tenta fazer parecido ou igual, tá bom? Então aqui, das aulas 88, 89 e 90, você vai criar a apresentação. Vocês já estão mais ou menos craques, né, nesse tipo de coisa, né? Fazer uma apresentação oral, você vai praticar, depois de tudo pronto, você vai praticar para poder fazer muito bem, apresentar muito bem o seu trabalho. Aí comece forte, né? Você já está com aquilo ali tudo pronto na cabeça, você começa forte e vai apresentando e vai impressionando as pessoas. E sempre com a confiança em alta, né? Então, finalizando aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte: essa nossa aula deu assim todas as ferramentas para você começar a aprender a escrever textos. Isso é bom até para você escrever dissertações, para você ter argumentações das suas aulas, ok? Das suas aulas, das suas apresentações, dos seus trabalhos. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver resultados surpreendentes e maravilhosos como tem sido até agora.